Olá pessoal, vamos falar nessa aula, vamos introduzir os logaritmos, né? Vamos fazer uma revisão de logaritmos. A gente tem que falar da função exponencial, certo? Fazer uma revisão breve. Por quê? Porque tem uma conexão direta entre a função exponencial e os logaritmos, certo? Você pode tirar da função exponencial, dela eu tiro a minha definição de logaritmos e vice-versa. Pronto. Função exponencial, a gente sabe que eu posso escrever ela assim, né? Eu tenho uma base A, uma constante, e o expoente x que é variável. Por exemplo, esses dois exemplos aqui, ó, y2 elevado a x, função exponencial de base 2, y é 2, certo? 0,5 elevado a x, o a é 0,5, e o x é o expoente, ok? Essa aqui é crescente, porque a base a gente viu na aula anterior, né? Essa base é maior que 1, certo? Maior que 1, crescente. Quer dizer o quê? Quando x cresce, y cresce. Essa base é menor que 1, decrescente. Quando x cresce, o y diminui. A gente viu nas aulas anteriores, né? Eu quero que esse x aqui possa assumir qualquer valor, ou seja, eu quero que ele não tenha nenhum tipo de restrição. Sem restrição em cima do expoente x. O que é que eu quero dizer com isso? Que eu posso pegar qualquer valor para x. Ele pode ser positivo, pode ser negativo, pode ser zero, pode ser um número irracional, pode ser π, pode ser raiz de 2. Então, esse x aqui, ele é sem restrição. Você pode pegar qualquer número, positivo ou negativo, certo? Então, eu estou dizendo que meu x não tem restrição, mas por causa disso, para isso, eu tenho que fazer alguma restrição em cima dessa base A, certo? Eu faço restrição em cima da base A para que esse meu expoente x não tenha nenhum tipo de restrição. E que restrição em cima é essa em cima da base A? Essa base A, como está aqui no desenho, ela tem que ser maior que zero e diferente de 1. Então, todo esse pedaço aqui riscado de vermelho e preto são os números, é a base A. Pode ser de 0 para frente, mas não pode ser 1, certo? Ou seja, a base A não pode ser negativa, do 0 para frente. Aqui é a base A do 0 para frente, certo? Não pode ser negativa. Por que, que não pode ser negativa? Vamos supor que pudesse. Aqui o um exemplo, né? Aqui uma função exponencial onde eu botei a base A menos 2, negativo, certo? Será que isso aqui daria certo? Eu poderia pegar qualquer valor de x, certo? Ou seja, o meu x continuaria sem restrição? Não. Se você pegar uma base A negativa, vamos pegar um valor de x, digamos, 1 meio, x 1 meio. Menos 2 elevado a 1 meio, isso aqui é o quê? Raiz quadrada de menos 2, né? A gente viu nas aulas anteriores, né? Isso é raiz quadrada de menos 2. Isso aqui não é um número real, certo? Não existe nenhum número que é elevado ao quadrado, número real, né? De negativo. Então isso aqui não é um número real, certo? Então já estou colocando restrições em cima do x. Isso porque eu peguei uma base negativa, certo? Então se eu quero que esse x aqui, que esse expoente não tenha restrições, eu tenho que fazer uma restrição em cima da base. Ela vai ser maior que zero e diferente de 1, ok? Ou seja, se eu pego ela negativo, eu limito os valores que eu posso pegar do x. Se eu pegar o meio, por exemplo, o x já deixa de ser um número real, certo? Bom, e esse y aqui, por consequência disso, ele vai ser sempre um número maior que zero. Ou seja, o resultado da sua potência, certo? O y é o resultado da potência, é sempre um número maior que zero, certo? Não importa se você pega um x aqui, se eu pegar um x bem grandão, 2 elevado a 100, é claramente um número positivo, né? Mas se eu pegar um x negativo, digamos, menos 10, 1 sobre 2 a menos 10, é um número pequeno, mas ainda assim é maior que zero, certo? Se eu pegar o x bem negativo, menos 1000, 2 elevado a menos 1000, é 1 sobre 2 elevado a 1000. É um número pequeno, mas ainda assim positivo. Ou seja, esse y vai dar sempre positivo, certo? Não importa que você pegue um x negativo, um x positivo, o y, o resultado da potência, vai dar sempre positivo, certo? Bom, agora vamos ver os logaritmos. Vamos supor que eu tenho essa função exponencial aqui, ó, y3 elevado a x. Se você atribuir um valor para x, você encontra o valor de y, né? Não é assim? Se eu colocar o x2, por exemplo, 3 ao quadrado, 3 vezes 3, o y dá 9, certo? Se eu colocar o x igual a 3, 3 ao cubo, 3 vezes 3 vezes 3, o y dá 27. Se eu colocar o x0, 3 a 0, o y dá 1. Então, se eu atribuir valores para x, eu encontro valores de y, certo?
Mas, às vezes, tem problemas que você, na verdade, vai ter o valor de y e está precisando do valor do expoente, certo? Não, repetindo, eu vou encontrar problemas por aí, onde eu dou o valor de y e estou precisando do valor de x, ou seja, do expoente, certo? No primeiro problema, eu dava o valor do expoente e achava facilmente o valor do y, certo? Mas existem situações onde eu vou ter o valor do y e estou precisando, na verdade, do x, do expoente. É aqui que vão entrar os logaritmos, certo? A minha definição de logaritmo, certo? Ou seja, o x é o expoente que eu estou atrás. Quando isso aqui acontecer, certo? Aí vai entrar meu logaritmo. A definição de logaritmo é essa aqui, ó. X é o logaritmo, esse logzinho quer dizer logaritmo, de b na base a. Esse log tem dois argumentos. O b, que é o logaritmando, e essa base a, que é base, certo? Esse número x aqui é que é o logaritmo, certo? Qual é a conexão disso aqui com potência? Essa aqui, ó. Essa base a elevado a x dá o logaritmando. A base a elevado a x, que é o logaritmo, dá o logaritmando, certo? Então, observa a conexão direta de logaritmo com potência. Log de b na base a. O log tem dois argumentos, o logaritmando e a base. O resultado é que é o x, que é o logaritmo, certo? Conexão com potência. Ó. Base elevado a x dá o logaritmando. Vamos analisar isso aqui da direita para a esquerda. Da direita para a esquerda, começando da potência. A elevado a x é igual a b, certo? Observe que o x é um expoente. Esse expoente é que é o logaritmo. Certo? Diz que esse expoente é o expoente de uma potência. Observe que isso aqui é uma potência que a base é A. Estou dizendo que o resultado dessa potência dá B. Certo? Então eu posso dizer que x, que é o expoente, é o logaritmo de B. Observe que o logaritmando é o resultado da potência. Ó. A elevado a x é B. O logaritmando é o resultado da potência. E a base do log é a base da potência, é o Azinho aqui, ó. Certo? Então, eu estou analisando da direita para a esquerda, da potência para o logaritmo, certo? Se a elevado a x é b, então posso dizer que x, ou seja, esse expoente é o log de b na base a. Observe que esse azinho aqui é a base da potência e a base do logaritmo. O resultado da potência é que é o logaritmando, certo? E o expoente é que é o logaritmo. Observe que esse x é o expoente de uma potência, ó. É ele que é o logaritmo, certo? Com essa definição de logaritmo aqui, você vai tirar todas as propriedades do logaritmo. Tudo de logaritmo sai dessa definição aqui, certo? Você vai já entender ela melhor. Vamos lá. Exemplo aqui, ó. Log de 25 na base 5 é igual a 2. Para a definiçãozinha aqui, eu posso dizer o quê? Essa base do logaritmo elevado a 2 é igual ao logaritmando. Ó, 5 elevado a 2 é igual a 25. Estou usando aqui, ó, a definição do logaritmo. Log de 25 na base 5 é igual a 2. Observe que a base elevado ao logaritmo é o logaritmando. Ó. Base elevado ao logaritmo é o logaritmando. Tá aqui. Base 5 elevado ao logaritmo. Certo? É igual ao logaritmando. 5 ao quadrado é igual a 25. Analisando da direita para a esquerda. 5 ao quadrado, 5 vezes 5 é 25. Então você pode dizer que 2, o expoente da potência, é que é o logaritmo. Logaritmo de quê? De 25, que é o resultado da potência, dessa potência aqui, né? Certo? Na base 5. A base do logaritmo e a base da potência são as mesmas, ó. Ou seja, o logaritmo é um expoente. Ó. Observe que 2 é o expoente da potência. Certo? Aqui, ó. Log de 0,1 na base 10. Certo? Observe que aqui o B é 0,1, o Azinho é 10 e o resultado é menos 1. Isso quer dizer o quê? Essa base elevada a menos 1 é igual a 0,1. Repetindo. 10 elevado a menos 1 é 0,1. 10 a menos 1 é 0,1. Quanto é 10 a menos 1? 1 sobre 10, né? Certo? Você passa para o denominador de uma potência, né? 1 sobre 10, que é 0,1. Certo? Então, observe, ó, vendo da direita para a esquerda, que o menos 1, o expoente da potência, é que é o logaritmo. Certo? O resultado dessa operação aqui é que é o logaritmo, que é o expoente da potência. A base da potência é a base do logaritmo, certo? O logaritmando, o número que fica na frente do logaritmo é o resultado da potência, certo? Então, essa definiçãozinha aqui de logaritmo. Ó.
Com isso em mente, eu posso dizer aqui, ó, se eu voltar para esse meu problema aqui, y3 elevado a x. Aí eu dei um valor para y. Eu sei que o y é 12. Então, quanto é x? Aqui eu vou usar a definição de logaritmo. Certo? A definição de logaritmo, o x que é o expoente da potência, né? Que é o logaritmo. Certo? O resultado dessa operação. Logaritmo de quem? De 12 na base 3. Ó. 12 é o resultado da potência. Ó. Observe que o resultado da potência fica na frente do logaritmo. Ó. O resultado da potência é o Bzão. É o Bzinho, né? No nosso caso aqui é o 12. Ó. O resultado da potência é o 12. Então, logo de 12, a base da potência é igual à base do logaritmo. Certo? A base da potência, A, base do logaritmo, A. Certo? Então, 12 é 3 elevado a x. Eu posso dizer o que de x? Que x é o logaritmo de 12 na base 3. Certo? Aí você vai na calculadora, descobre quem é x. Então, se você estiver precisando do expoente e souber o resultado da potência, você apela por logaritmo para descobrir quem é esse expoente aqui, certo? Usando a definição de logaritmo. Esse expoente é que é o logaritmo, certo? O resultado dessa operação aqui. O expoente é o x, ó. Ele é que é o logaritmo, certo? De quem? Do resultado da potência, o b, no caso é o 12, ó. Resultado da potência, 12, na base 3. A base do logaritmo e a da potência é a mesma, base 3. Aí eu vou na calculadora e descubro que é esse númerozinho x aqui, certo? Vamos para frente. Então, o que a gente acabou de ver no slide anterior, você tem uma potência de base A e expoente x. O resultado da potência é b. Esse x, ele é o logaritmo, ou seja, o expoente da potência, que é o logaritmo, certo? A base do logaritmo e a da potência ó, é a mesma coisa, ó, o azinho, né? A base da potência, a base do logaritmo. E o resultado da potência é que é o logaritmando, certo? Ou seja, o número que fica na frente do log, certo? Bom, aqui é um exemplo, né? Que a gente falou no slide anterior. Y é igual a 2 elevado a x. Às vezes você dá o valor de x, isso aqui é o gráfico do 2 elevado a x. Ó. Y2 elevado a x. Uma função exponencial a gente já viu que é crescente, né? Porque a base é maior que 1. Então o x cresce, o y cresce também. Se eu der um valor para x, digamos x igual a 3, você vem aqui na função, troca x por 3, e encontra y igual aqui. 2 ao cubo, 8, né? O y é 8. Quando o x é 3, o y é 8. Então você vem na função, né? Troca x por 3, fica 2 ao cubo que dá 8. Então, eu dou o valor de x e encontro o valor de y. Mas como eu falei no slide anterior, é comum você dar o valor de y, você tem o valor de y, que é o caso que está aqui, ó. Digamos que eu saiba que y é 10, certo? Eu tenho o valor de y e quero encontrar o valor de x correspondente àquele y. Repetindo, eu tenho um valor de y, digamos que eu dei um 10, e quero encontrar qual é o valor de x que eu coloco aqui, que esse y dá 10. Aí é que entra o logaritmo, né? Certo? A definição que a gente tem aqui, né? Lembrando que o expoente da potência é que é o logaritmo, certo? O resultado dessa operação aqui é o x. Ou seja, o logaritmo é um expoente de uma potência, né? A base do log é a base da potência, daqui, ó. Certo? A base do log é a base da potência, o azinho que está aqui, ó. Certo? E o número que fica na frente do log é o resultado da potência, que é o 10. No nosso caso aqui é o b, ó. O número que fica na frente do log é o resultado dessa potência aqui, que é o logaritmando. Ou seja, x é log de 10 na base 2. Na calculadora, você fazendo a continha, x é aproximadamente 3,32. Certo? Então, nesse caso, eu dou o valor de y e quero o valor de x. Aí você tem que apelar para logaritmo. Ok? Uma outra observação. Digamos que a minha potência tem uma base, a base dela seja o algarismo neperiano. Né? Y igual a E elevado a 3. A base é E e o expoente é 3. Eu posso dizer, usando a definição de logaritmo, né, que esse 3, que é o expoente da potência, é igual ao logaritmo, certo? Logaritmo, a base do log e a base da potência é a mesma, ó, certo? É o azinho que está aqui, né? De y na base E. Esse é, lembrando que é o algarismo neperiano, né? O número de Euler, certo? Pronto. E na frente do log fica o resultado da potência, que é o y, certo? Bom, como o logaritmo na base E aparece com muita frequência em aplicações, você dá um nomezinho para ele, logaritmo neperiano, certo?
Então, isso aqui é um logaritmo onde a base fica subentendida. Então, quando você vê log neperiano, você já sabe que a base é E, certo? Então, isso aqui é a mesma coisa. Então, é muito comum, quando você tem uma base E, a base do logaritmo é o algarismo neperiano, a gente costuma chamar esse log de LN, log neperiano. Usar esse simbolismo aqui, né? Então, aqui não deixa de ser um logaritmo, só que aqui fica subentendido, a base não aparece, ó, certo? Mas fica subentendido que é E, algarismo neperiano. Repetindo, se você vê ln de y, aqui é um logaritmo onde a base está subentendida, que é o algarismo E, o algarismo neperiano, certo? Isso quer dizer que E elevado a 3 é igual a y, né? Tá aqui, né? Certo? Então, se a base for E, você escreve assim, ó, ln, log neperiano. A base fica subentendida que se trata do E, ok? Então, resumindo, você tem 10 é igual a 2 elevado a x, o expoente, observe que o expoente eu coloquei aqui no codiferenciado, ó, o expoente, esse aqui é o logaritmo, o expoente da potência, esse aqui é o logaritmo, certo? A base dessa potência aqui é a base do logaritmo, ó, a base da potência é a base do logaritmo, eu coloquei aqui em verde, né, certo? 2. E o resultado da potência, ou seja, o resultado dessa operação aqui, que é o 10, é o logaritmando, certo? Vamos para frente. Vamos nesse slide ver um probleminha para a gente exemplificar a importância dos logaritmos. Aqui em cima a definição de logaritmo, né? Certo? Você tem uma potência e a gente viu que o expoente da potência é que é o logaritmo, né? Certo? O logaritmo do resultado da potência, que é o b, na base a, certo? Pronto. Agora esse probleminha aqui, a gente viu esse problema em aulas anteriores, né? Na aula sobre função exponencial. Vou resumir aqui. A população do mundo de 1900 a 2000, certo? É dado por essa formulazinha aqui, ó. Certo? Você pode estimar a população mundial usando essa fórmula. P é a população e T é o número de anos após 1950, certo? T não é o ano, é o número de anos que passou depois de 1950. Por exemplo, o T igual a 0 é 1950, o T igual a 1 é 1951, o T igual a 2, 52, e assim vai, certo? Número de anos após 1950, certo? Pronto, população do mundo e T, número de anos após 1950. A gente resolveu esse probleminha há umas 3 aulas atrás, se eu não me engano, né? Qual a população do mundo em 1990? Esse probleminha aqui a gente resolve com função exponencial, certo? Sem apelar para logaritmos. A população do mundo em 1990, estimada por essa formulazinha aqui. Você vai colocar o T, você não vai colocar 1990, você vai colocar quantos anos passaram depois de 1950, né? 1990 menos 1950. Então você vai colocar 40 anos, certo? Se passaram 40 anos, certo? Então você coloca na formulazinha aqui, você vem na formulazinha, coloca o T 40. 40 anos após 1950. Colocando o T 40, ó, fazendo uma contazinha simples, né? 40 dividido por 40 dá 1, 2 elevado a 1 vezes 2,56. Ou seja, a população do mundo é 5,12 bilhões de pessoas. Eu esqueci de dizer que essa população aqui é dada em bilhões. Se você encontrar 3, é 3 bilhões. 5 é 5 bilhões, certo? Pronto. A população é 5 bilhões em 1990, estimada por essa fórmulazinha aqui, certo? Lembrando que a fórmula só funciona de 1950 ao ano 2000. Pronto. Esse problema aqui a gente resolveu em aulas anteriores, mas tem um problema que você não consegue resolver só com função exponencial. Você vai precisar da definição de logaritmo, que é essa aqui, ó. Esse probleminha aqui. Em que ano a população atingiu 6 bilhões? Em que ano a população atingiu 6 bilhões? Observe que agora é dado o P, é dada a população, certo? População 6 bilhões. Você dá o P e você quer o tempo, T, certo? Em que ano a população atingiu 6 bilhões? Aqui a formulazinha, eu repeti a fórmula, né? Certo? Então, nesse caso aqui, você vai trocar o P por 6 bi, certo? Pronto. Eu uso a fórmula, né? A mesma fórmula aqui, né? Aí a população é 6 bilhões. Quando isso acontece? Quando isso vai acontecer? Certo? Aí você vai. Pronto, tá aqui a formulazinha, troquei o P por 6. E agora eu posso passar o 2,56 para o outro lado dividindo 6. Certo? A função, a potência eu coloquei aqui do lado esquerdo. Ó. 2
elevado a t sobre 40. Ó. Coloquei do lado esquerdo e os números do lado direito. Ó. Eu passei o 2,56 para o outro lado, 6 dividido por 2,56. Não, passei aqui para o outro lado, né? Vai dividindo, ok? Pronto, faço uma continha simples, faço essa divisão, dá 2,34, tá aqui, ó. Pronto, eu fiquei com isso aqui, ó. Então eu quero encontrar o t. Aqui eu tenho que apelar para logaritmos, só exponencial não vai me ajudar, certo? Por quê? Observe que logaritmo, lembrando que o logaritmo é o expoente de uma potência, é o x aqui, ó. É o expoente de uma potência. Esse aqui é uma potência, né? Certo? Então, o que eu quero encontrar aqui? Eu quero encontrar justamente o t, que está no expoente de uma potência. Potência de base 2. Aí eu apelo para a definição de logaritmo aqui, ó. Certo? Esse expoente, que no caso aqui é x, mas no caso aqui é t sobre 40, ó. Esse expoente, o t sobre 40, é igual logaritmo, o resultado da potência, que é o b, ó, o resultado da potência é isso aqui, ó. Isso aqui é a potência. Essa potência dá quanto? Dá esse número aqui. Então, esse número aqui, que no caso aqui, nosso caso é o B, vai ser o logaritmando, né? Vai ficar na frente da palavra log, né? E a base do logaritmo é a base da potência. Então, estou usando essa definição aqui, lembrando que quem está no lugar, essa potência aqui, quem está no lugar de x é o t sobre 40. Então, t sobre 40, que é o logaritmo, é igual ao log do logaritmando o resultado da potência na base 2. Pronto, certo? Isso aqui, como é que você faz? T sobre 40, você passa o 40, o 40 está dividindo o t, você passa para o outro lado multiplicando, tá aqui, ó. Certo? O 40 está dividindo o t, passa para o outro lado multiplicando. Aqui vai achar o t, né? E esse logaritmo aqui, professor, você faz na calculadora. Log 2,33 na base 2, certo? Eu costumo usar o GeoGebra, ele é gratuito e é muito bom. É bem intuitivo, né? Você pode colocar no seu celular. Fazendo essa continha, o t dá 49,15 anos, certo? Lembrando que o tzinho aqui não é um ano, é o número de anos após 1950, certo? Aqui você arredonda esse t, 49,15 para 49 anos. Então, a população do mundo vai atingir 6 bilhões 49 anos após 1950, certo? O resultado que a gente encontrou. Lembrando que o t é número de anos após 1950. Então, 49 anos depois de 1950, a população atinge 6 bi, certo? Sim, isso dá... Que ano é isso? É simples, né? É só somar 1950 com 49. Vai ser no ano de 1999, certo? Soma 1950 com os 40 anos, 49 anos, 1999. Então, nesse ano, a população do mundo atingiu 6 bilhões, ok? Então aqui eu tive que apelar para logaritmo, porque aqui eu estou atrás do expoente de uma potência, certo? O expoente de uma potência. Nesse caso aqui, quando ele dá o t, eu uso função exponencial. Eu substituo o t por 40, eu acho o resultado da potência. Eu uso função exponencial. Nesse caso, como eu preciso de um expoente, a minha incógnita está no expoente, aí eu tenho que apelar para logaritmos, ok? Vamos finalizar a aula com esse slide aqui e na próxima aula a gente continua falando das propriedades dos logaritmos, né? A gente vai ver que todas as propriedades saem dessa definiçãozinha aqui, certo? Essa equivalência entre logaritmo e função exponencial. Quando é que você usa a função exponencial? Você tem uma base e você tem um expoente, e você quer o resultado da potência. Eu tenho um A e tenho um X e quero o resultado da potência. Eu apelo para a função exponencial. Quando é que eu apelo para os logaritmos? Quando você tem o resultado da potência, você tem o B, você tem a base e você quer o expoente, eu quero o X. Quando a minha incógnita, a minha dúvida está no expoente, quando eu quero o expoente x, aí que eu apelo para logaritmos, certo? Então, se eu quero o expoente de uma potência, eu vou ter que usar logaritmos. Aqui, log de 25 na base 0,2. Por que dá menos 2? Observe ó, que o 0,2 é a base A, né? E o x, o resultado, o x, que é o expoente de uma potência, ó, o expoente de uma potência, é igual ao base elevada ao expoente é igual a logaritmando. Ó. Base A elevada ao expoente x é igual a logaritmando. Então, aqui, ó, base 0,2 elevada a menos 2, que é o expoente da potência, é igual a logaritmando. Será que é igual mesmo? Será que dá 25? 0,2 elevado a menos 2, será que dá 25? Aí você verifica facilmente. Ó. Repetindo, essa base elevada a menos 2 tem que dar o número que está aqui, logaritmando. Aqui, ó, base elevado a x
tem que dar o logaritmando, ó. Tem que dar o logaritmando. Será que dá mesmo 25? Vamos aqui, ó. Aqui é uma continha simples, né? 0,2 é 2 sobre 10. 2 sobre 10 elevado a menos 2. Você pode inverter aqui essa fração, botar o 2 embaixo e o 10 em cima. Lembrando de trocar o sinal do expoente, né? 2 sobre 10 fica 10 sobre 2 elevado a 2. 10 sobre 2 é 5. 5 ao quadrado, 25. Então deu justamente, ó, 25. Certo? Esse elevado a esse, a menos 2, dá o logaritmando, ok? Agora, digamos que a minha incógnita, esse mzinho aqui é a minha incógnita. Eu estou atrás dela. É o logaritmando. Eu tenho a base e tenho o resultado da potência, que é o meu logaritmo, certo? Que é o meu logaritmo. Lembrando que esse númerozinho aqui, ó, o resultado do log aqui é o logaritmo, né? O xzinho aqui, certo? Tenho a base e o logaritmo. Eu quero logaritmando. Aí você usa a definição. 4 elevado a menos 2 é igual a m. Certo? E base elevado ao resultado ao logaritmo, aliás, né? É igual ao logaritmando, né? 4 a menos 2 é igual a m, ó, aqui, ó. 4 a menos 2 é igual ao logaritmando. Esse elevado a esse é igual a esse aqui, né? Pronto, aí eu acho o valor de m. Eu estou querendo achar esse m, o logaritmando. 4 a menos 2 é 1 sobre 4 a 2. Você passa para o denominador da fração, lembrando de trocar o sinal do expoente, de menos 2 para mais 2. 4 ao quadrado é 16, dá 1 sobre 16. Então o m é 1 sobre 16. Outra aqui. A incógnita agora continua sendo logaritmando. A base é 1 meio, certo? E o logaritmo, que é o resultado do log, né? É menos 3. O logaritmo é menos 3. Ó, log, isso aqui, o logaritmo é isso aqui, é o x, né? Menos 3. Então você sabe que o m, eu quero encontrar o m, né? É 1 meio elevado a menos 3. A base elevado ao logaritmo. 1 meio a menos 3. Ó. 1 meio elevado a menos 3 é o logaritmando. É o que eu quero achar, esse logaritmando, né? M é 1 meio a menos 3. Aqui você pode inverter a fração. 1 sobre 2 passa para 2 sobre 1. Lembrando de trocar o sinal do expoente de menos 3 para mais 3, certo? 2 sobre 1 é 2, elevado ao cubo dá 8. Então o m dá 8, ok? A gente continua falando de logaritmos nas próximas aulas, né? E sempre, tudo que a gente vai concluir vai ser em cima dessa definição aqui, ó, certo? Então na próxima aula a gente continua.